Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma interpretação, olha, fascinante de um dos números mais debatidos da Bíblia, os 144 mil. Então, vamos lá. Lá no livro do Apocalipse, a gente encontra menção a um grupo bem específico, 144 mil pessoas. Esse número, ele tem sido motivo de muita curiosidade, muito debate por séculos e séculos. Esse grupo é mencionado lá nos capítulos 7 e 14 do Apocalipse, e entender quem eles são, bom, isso é a chave para a gente destravar uma visão bem específica da profecia bíblica. E claro, com um número tão preciso assim, surgiram inúmeras teorias e interpretações ao longo do tempo. As perguntas são sempre as mesmas, né? Quem são essas pessoas? Esse número é para ser levado ao pé da letra? E quando exatamente eles entram em cena? Ok, então para a gente entender a fundo a interpretação que vamos analisar hoje, primeiro a gente precisa colocar ela lado a lado com as teorias mais conhecidas, certo? E aqui a gente chega no ponto central da discussão. De um lado, a ideia de que 144 mil é um número simbólico, representando toda a igreja, pessoas que ainda estão sendo escolhidas. E do outro, a interpretação que a gente está explorando, a de que é uma contagem literal, um grupo específico que já foi selado. Simbólico ou literal? Essa é a grande questão. Bom, segundo a visão que a gente está examinando aqui, a resposta é literal, sem rodeios. O argumento é que esse número aponta para um grupo real de descendentes étnicos de Israel que foram os primeiríssimos convertidos ao cristianismo. Mas aí vem a pergunta, Por que justamente os primeiros cristãos? O que leva a essa conclusão? A resposta, olha, está num conceito chave, fundamental mesmo. E esse conceito é o de primícias. É uma ideia bem antiga, sabe? A primeira parte, a melhor parte da colheita, que era oferecida como um sinal de que a colheita inteira ainda estava por vir. Guarda esse termo primícias, porque ele é o centro de todo esse argumento. E o mais impressionante é que não é uma interpretação tirada do nada. O próprio texto do Apocalipse, lá no capítulo 14, chama esse grupo de primícias. Tá lá, preto no branco. E essa ideia de uma contagem literal ganha ainda mais força quando a gente olha os detalhes. O texto não fala só 144 mil, ele quebra esse número, 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel. Para quem defende essa visão, essa especificidade toda não faria sentido se o número fosse apenas simbólico. Certo. Então, se a gente parte do princípio que esse grupo já foi selado no passado, ou seja, eles foram marcados por Deus para um propósito especial, a pergunta que fica é: quando? Quando exatamente isso teria acontecido? E a resposta, segundo essa interpretação, nos leva direto para uma outra profecia, lá do livro de Daniel. É a famosa profecia da 70ª semana, que é vista aqui como a janela de tempo exata em que tudo isso aconteceu. Pensa nessa linha do tempo como uma janela de 7 anos. Ela começa com o ministério de Jesus. Depois da sua morte, por mais 3 anos e meio, o evangelho continuou sendo pregado exclusivamente para os judeus. Essa janela se fecha com a conversão de Cornélio, que foi o primeiro gentil, o primeiro não-judeu. Então, é dentro desse período de 7 anos que os 144 mil teriam sido selados. Ok, mas e daí? Qual a importância disso tudo? Bom, de acordo com essa linha de pensamento, esse evento não foi aleatório. Ele estabelece uma espécie de ordem, um plano divino para como a salvação seria oferecida ao mundo. E essa ordem seria a seguinte: primeiro, as primícias, os 144 mil judeus, são selados. Só depois, a missão se expande para os gentios, os não-judeus. E a partir daí, vem a grande colheita, que é uma multidão incontável de todas as nações. Primeiro um grupo específico, depois o mundo todo. E essa sequência de primeiro para o judeu, depois para o gentil, não é só uma teoria. É um padrão que a gente vê se repetindo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo mesmo diz isso com todas as letras. E na prática, era o que ele fazia. Chegava numa cidade, pregava primeiro na sinagoga e só depois se voltava para os gentios. Então, o ponto-chave aqui é que esse foco inicial da igreja em Israel não era, digamos, uma questão de estratégia ou preferência cultural. Não. Segundo essa visão, era o cumprimento de um cronograma profético que já estava estabelecido. Então, para a gente amarrar tudo, nessa interpretação, os 144 mil são um número literal. Foram os primeiros convertidos, selados naquela janela de 7 anos. Eles funcionam como as primícias que vêm antes da grande colheita de gentios,
estabelecendo a ordem, primeiro o judeu, depois o gentil. Ou seja, não é um mistério do futuro, mas a própria raiz da fé cristã, estabelecida logo no comecinho de tudo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O jeito como diferentes grupos interpretam essas profecias antigas diz muito. Não é só uma curiosidade sobre o passado. Na verdade, isso molda profundamente a identidade e a forma como eles enxergam o seu próprio papel no mundo, hoje.